Porque se a liberdade de expressão é sem limites, se ela não precisa de regularização, então as besteiras que a mãe do Anderson recebeu no Zap são válidas. Agora, se a gente quer imaginar uma sociedade melhor, uma sociedade regulada, uma sociedade que realmente tem democracia de comunicação, a gente precisa, de alguma forma, ter equidade de armas. Se a gente não tiver nenhum tipo de break para isso, entrega tudo na mão do Google, deixa que eles façam tudo, a gente não precisa fazer tecnologia, importa tudo do exterior, faz uma lógica que existia no governo Bolsonaro. Porque eu vejo esses agentes progressistas, e não é um ataque, é um alerta. Eles estão agindo igual aos bolsonaristas. Quem foi atingido pelas fake news? Né? Que população especial que trouxe as fake news para o Brasil? Para além de querer discutir, eu sei que tem gente, todo mundo aqui não sabe que tem as grandes mídias de esquerda também, que recebem dinheiro, tem os seus financiamentos, eu não quero nem entrar nisso, isso daí não me interessa, eu só acho que a gente está falando de pessoas e civilidade. Eu acho que o problema para mim é isso. Eu estou vendo que a gente está partindo de quem é contra só uma coisa técnica. Só quero garantir o meu espaço e o meu direito. Não, vamos ver de forma coletiva, né? Só um desabafo aqui, porque eu trouxe vocês aqui, porque vendo as pessoas contra, eu vejo que elas não estão falando de pessoas da minha mãe, das pessoas do dia a dia. Elas estão falando só sobre o que elas acham que é importante para o negócio delas. Isso aqui não fala de negócio, fala de seres humanos. Desculpa tomar o tempo de vocês, mas acho que... Alexandre, quero te ouvir e quero ouvir o Pedro. Bueno, por que a censura, né, esse mantra, essa coisa, né? Olha, e por que se contra, para além da censura, né, e os outros pontos que acabam colocando, mas normalmente a censura é o que mais pegou, né? Bom, eu acho que pegou a denúncia sobre possíveis riscos em torno de movimentos de regulação de internet ou plataforma. Eu acho que é importante sempre considerar o seguinte, inclusive talvez a origem do PL 2630, que vem do Senado em 2020, ilustra isso também, que normalmente as iniciativas de regulação, elas sempre vêm amparadas, se não motivadas, a partir de uma perspectiva que é de uma espécie de punitivismo mais radicalizado. E aí, normalmente, isso vem associado com a constituição de instrumentos para as forças de segurança do Estado terem meios de fazer e executar uma espécie de vigilantismo e, inclusive, terem mais incidência sobre o que é publicado ou não. De novo, o Marco Civil da Internet vem em reação a isso. A Lei Azeredo, que foi proposta em 2007, 2008, não vou lembrar, vi a Rita aí balançando a cabeça, pode talvez ser mais precisar o ano, ele vinha tentando tipificar cybercrimes. E da maneira que ele estabelecia, inclusive, poderia ser interpretado a criminalização na época de tu transferir uns arquivos de música do teu computador para um tocador, para um iPod, entende? E eu acho que o PL 2630, na origem, no Senado, em 2020, ele veio um pouco bebendo dessa água. Porque foram senadores que queriam fazer um enfrentamento, obviamente, a partir do contexto da pandemia, da desinformação sanitária que estava sendo produzida, mas também de querer instituir mecanismos de vigilância. A rastreabilidade de mensagens no WhatsApp era um dos instrumentos. Quando ele sai do Senado e passa a ser debatido na Câmara, ele muda completamente. Então, mas a denúncia de censura que acontece agora, por parte de um setor político, e esse setor político, no caso, a direita e a extrema-direita, é porque eles, na perspectiva deles, instituiriam mecanismos de fazer censura e perseguição. Os bolsonaristas têm um exemplo do governo militar deles, do Bolsonaro, que a gente derrotou em 2022, que usava a Lei de Segurança Nacional para tentar silenciar e perseguir adversários e opositores políticos. O receio deles com o PL 2630, a partir de uma produção de pânico moral, se ancora nisso. E aí eu acho que talvez é um aspecto importante ressaltar, porque, assim, para além da histeria essa, da extrema-direita, de obviamente querer fazer oposição e derrotar o projeto de lei, é importante talvez trazer, então, esses elementos do porquê que o projeto de lei, ele altera
por exemplo, o modelo de responsabilidade de plataformas digitais, e isso tem que ficar atento, mas ele também traz elementos de salvaguarda que precisamente buscam estabelecer esse mecanismo de freio e contrapeso de possíveis abusos de censura privada. Mas também é importante discutir o mecanismo de evitar o abuso de poder político sobre as plataformas de efetivar uma censura. Então, assim, qual que é o elemento? E aqui eu talvez só fazer uma referência de novo ao Marco Civil, o artigo 19. O artigo 19, ele tem uma redação, inclusive, peguei uma cola minha aqui apenas para trazer, em que ele é autoexplicativo, né? Ele diz assim: com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as previdências para, no âmbito da decisão, fazer a remoção de conteúdo. Na época, isso foi tomado precisamente porque se reconhece que existiria poder econômico e poder político, que teriam muito mais acesso e influência sobre as plataformas ou qualquer outro intermediário, para poder fazer remoção de conteúdo. E aí executa uma lógica de censura privada. Na época, era o que havia muita legislação, inclusive em países europeus, que era a lógica de notificação e derrubada. A autoridade pública notificou conteúdo ilegal, nocivo ou perigoso, derruba. Isso poderia levar a uma censura. O debate, a partir do que a gente viveu aqui no Brasil e tem vivido no mundo de 2018 para cá, sobretudo nos processos eleitorais, eu acho que, obviamente, coloca uma análise crítica sobre esse artigo. E, de certa maneira, hoje, o PL 2630, ele parte do acúmulo que foi o Marco Civil da Internet, reconhece a importância do que foi estabelecido no Marco Civil da Internet, nesse mecanismo de assegurar a liberdade e estabelecer segurança, e ele faz o quê? Ele estabelece que as plataformas passam a ter responsabilidade civil solidária a partir de determinados conteúdos que possam ser interpretados como ilegais, e ali vem a lista dos tipos de conteúdos e crimes que estão listados. Atentado contra o Estado Democrático de Direito, incitação à automutilação de crianças, racismo, por aí vai, e isso fica dentro de um escopo que a lei define, a ideia de dever de cuidado. Mas isso não poderia levar a um processo de censura privada das empresas? O projeto de lei visando dar contraponto aí estabelece, esse dever de cuidado que as plataformas têm é sobre o conteúdo que é pago, patrocinado, anúncio, não é todo e qualquer conteúdo. Mas ele prevê também um mecanismo que é interessante considerar, que é o protocolo de segurança, que se estabelece num determinado momento uma alteração desse regime em que as plataformas têm que atuar de maneira mais diligente. Então, o projeto de lei ele tem mecanismos de freio e contrapeso que ele tenta estabelecer, visando precisamente uma atuação das plataformas que permitam fazer um enfrentamento ao tipo de ameaça que a gente tem vivido. Então, mas assim, ele não vem apenas nisso. O coração do projeto está nos mecanismos de transparência pública que ele assegura. Então, assim, o artigo 18 e 17, por exemplo, que traz a exigência de um devido processo de informar o usuário do porquê determinado conteúdo, porquê que a sua conta sofreu um tipo de sanção, redução de alcance, remoção. Tem que dar um mecanismo, o projeto de lei prevê isso, para o usuário apelar. E na apelação tem que ter um determinado prazo a ser cumprido, que vai ser estabelecido no Código de Conduta. Então, esse tipo de processo é um instrumento necessário para a gente conseguir compreender o que está acontecendo e qual que é a extensão objetiva de responsabilidade dessas plataformas com conteúdos que se constituem ameaça. E aí, talvez para não me estender demais, para poder também dar espaço, porque acho que teria outras questões para se discutir com relação ao debate à censura, por exemplo, a remuneração de jornalismo e etc., que, pelo que foi noticiado agora esse final de semana, está tendo um processo, uma discussão que talvez retire esse dispositivo do projeto de lei, né? Mas apenas trazer um exemplo que talvez ajude a exemplificar porque que esses mecanismos de transparência são úteis e necessários. Para quem não acompanha de perto o noticiário em torno do tema, é importante comentar que assim, a Meta, que é proprietária do Facebook, Instagram e WhatsApp, tem um comitê de supervisão, que é um órgão privado que ela mesma criou, que serve como uma espécie de última instância recursiva em que analisa determinados casos de moderação de conteúdo e emite pareceres. E a Meta acata ou não. Né? E no dia 9 de março,
de 2023, ela pegou um dos casos vinculados ao processo eleitoral / intentona golpista de 2023 aqui no Brasil. E o conteúdo foi um conteúdo publicado no dia 3 de janeiro, e ele só foi removido no dia 9 de janeiro, depois de toda a depredação e ataque que foi perpetrado no dia 8. Entre o dia 13 e o dia 9, o conteúdo obteve 18 mil visualizações. E entre o dia 3 e o dia 4, ele teve 7 denúncias de usuários alegando que o conteúdo violava as regras da plataforma por incitação à violência. O que era o conteúdo? Segundo os documentos da própria Meta e desse comitê supervisor, era o discurso de um general sabidamente conhecido, opositor do presidente eleito, do Lula, em que ele instigava as pessoas a irem a Brasília para, entre aspas, sitiar a Praça dos Três Poderes, e esse discurso era intercalado com o vídeo da Praça dos Três Poderes pegando fogo. E aí o comitê indica que, na primeira denúncia, já no dia 3, no dia que foi publicado o conteúdo foi direcionado pelo sistema algoritmo da plataforma para um revisor humano, que visualizou o conteúdo e disse não ferir os termos de uso da plataforma em termos de incitação à violência. No dia 4, teve outras 6 denúncias de usuários, em que foi passado para outros 5 moderadores humanos que reforçaram a decisão de que o conteúdo não violava o termo de uso. E aqui vem um aspecto chave. Tá? O próprio comitê diz que os moderadores, por uma questão óbvia de escala e de trabalho nas condições, que esse é outro ponto que a gente pode discutir, eles não tomaram nota do porquê que eles achavam que aquele conteúdo não violava os termos de uso da plataforma. Não tem documentado isso. Então não tem justificativa disso. Pode-se atribuir por parte do revisor humano um viés político de interesse pessoal dele, isso pode ser posto numa chave de discussão. Mas antes disso tem um outro debate que é a condição de trabalho desses moderadores. E aí, para quem não conhece, talvez essa discussão, tem um outro caso emblemático em torno disso, que é o Daniel Montalto. Desculpa, Alexandre, esse caso é muito importante. Obrigado por trazê-lo, porque isso elucida muito porque estamos aqui, ver esse caso que você trouxe com esses detalhes. Exato. E eu acho que também... Tati aqui, Tati, se puder fazer um corte desse, que eu acho importantíssimo para a gente elucidar para as pessoas o porquê que nós estamos aqui. Eu acho que esse pedaço do Alexandre aqui contribui muito por isso. Desculpa te interromper, Alexandre, mas é que eu vi a importância. Tudo que está sendo falado aqui é importantíssimo, mas eu achei que quando a gente dá exemplos de casos, contribui muito para entender o porquê que existe uma PL 2630. Desculpa, pode continuar. Não. Perfeito. E eu acho que ele exemplifica, talvez, a relevância de tu estabelecer mecanismos de transparência justamente por isso. Porque aí a gente pode ter um parâmetro mínimo para poder fazer o debate de, por exemplo, por que foi que a plataforma, além da decisão dos revisores humanos, né, levou tanto tempo, ou se foi muito tempo, do dia 3 ao dia 8, para derrubar o conteúdo. E aí, esse caso específico, ele remete a uma outra questão, porque assim, é importante dizer, né? Por exemplo, a empresa Meta, ela publica relatórios trimestrais sobre a moderação de contas e conteúdos, mas num nível global. O projeto de lei do Brasil vai especificar que sejam publicados com relação aos usuários no Brasil. E ele estabelece que também a gente consiga ter um parâmetro para entender qual que tem sido a atuação, o quão rápido tem sido ou não a atuação dessas plataformas em agir sobre esses conteúdos. E talvez um último caso que exemplifica isso. Mas, de novo, sempre levando em conta, assim, eu tô partindo da boa fé de todo mundo aqui, né? No sentido do debate sobre esse mecanismo de transparência. Mas, por exemplo, durante as eleições, a Global Witness, que é uma organização sem fins lucrativos, ela também conduziu experimentos durante o processo eleitoral brasileiro, em que, nos sistemas de anúncios da Meta, entre agosto, setembro e outubro, se eu não me engano, ela tentou executar 10 anúncios na plataforma da Meta, contendo conteúdos que o TSE já havia indicado que eram conteúdos que desinformavam sobre o processo eleitoral brasileiro, e a Meta, em diferente período a cada um desses 3 experimentos, deixava os anúncios passar. Porque tu publica, tu cria a campanha, tu executa, o sistema da Meta avalia o anúncio para ver se está violando algum termo de uso,
e autoriza a publicação. O que a Global Witness fez foi botar esse anúncio com esse conteúdo, alegando fraudes infundadas contra a urna eletrônica, alegando parcialidade por parte do Tribunal Superior Eleitoral, e a Meta analisou o sistema e autorizou a publicação. E aí, de novo, tem uma questão aí com relação a esse experimento. São 10 anúncios, dentro de uma escala de sei lá quantas milhares de anúncios a Meta e tem que lidar por dia. Mas fica a pergunta, por que esses anúncios passaram no sistema de autorização da Meta? É um problema de técnica ou é um problema operacional ou é um problema de modelo de negócio? E aí, esse projeto de lei, o coração dele, ele dá instrumentos para a gente poder se orientar e ter um debate mais específico sobre política pública para poder incidir sobre isso, né? E aí eu encerro porque eu também não quero monopolizar demais o tempo de fala, mas a gente pode retomar isso depois. Pedro? Gostei muito da fala do Alexandre e até fazer em nome da transparência, eu falei bastante do Comitê Gestor da Internet, eu era assessor do comitê quando foi a aprovação do Marco Civil, então eu atesto tudo isso que ele falou, foi um debate muito qualificado, eu acho que houve um acúmulo de saberes. Eu queria tensionar numa coisa que o Anderson falou, né? Não quero citar nomes e tal, eu não vou citar nomes, mas eu quero tensionar sim nesse lado da esquerda quando existem alguns veículos que pensam nos seus próprios interesses financeiros. Eu acho que está na hora desses veículos pensarem, e eu tenho certeza que eles devem estar pensando, porque eu notei um recuo nessas posições, se eles não são exatamente aquilo que os bolsonaristas foram nas eleições de 2018. Porque se a liberdade de expressão é sem limites, se ela não precisa de regularização, então as besteiras que a mãe do Anderson recebeu no Zap são válidas. Agora, se a gente quer imaginar uma sociedade melhor, uma sociedade regulada, uma sociedade que realmente tem democracia de comunicação, a gente precisa, de alguma forma, ter equidade de armas. Se a gente não tiver nenhum tipo de break para isso, entrega tudo na mão do Google, deixa que eles façam tudo, a gente não precisa fazer tecnologia, importa tudo do exterior, faz uma lógica que existia no governo Bolsonaro. Porque eu vejo esses agentes progressistas, e não é um ataque, é um alerta. Eles estão agindo igual aos bolsonaristas.